Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jean Arouca, eu sou professor de Finanças e Economia aqui do Instituto das Finanças. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho da taxa Selic, justamente porque na última semana ela foi amplamente noticiada por conta da sua redução. Chegou a 5% ao ano, o que configurou a menor patamar dessa taxa na história brasileira. Então, obviamente, essa repercussão ela é grande por causa da importância que a taxa Selic tem dentro da economia. Se a gente for analisar, a taxa Selic ela tem duas grandes funções econômicas. A primeira é rentabilizar ativos de renda fixa, como por exemplo os títulos públicos federais, CDBs, qualquer outro ativo lastreado no CDI, por aí vai. E a outra função da taxa Selic é servir como um remédio para a inflação. Se a gente for analisar o nosso cenário econômico atual, a gente está vivendo uma situação de estagnação. O que isso quer dizer? A nossa economia não está nem crescendo da forma que deveria, mas também não está caindo. É basicamente aquilo, não está bom, mas também não está ruim, certo? Então, por conta desse cenário de estagnação econômica, o dinheiro ele tende naturalmente a deixar de circular, por razões óbvias. As empresas elas ficam preocupadas, né, com o cenário futuro da economia e por conta disso elas guardam seu dinheiro, né? Elas evitam fazer investimentos ali que vão gerar emprego e renda. E por outro lado, as pessoas também ficam com medo, né? Não sabem o que vai acontecer, o futuro ele é muito incerto e por conta disso elas deixam de adquirir bens, como por exemplo imóveis, automóveis, deixam de consumir de fato para guardar o seu dinheiro justamente para se preocupando com o futuro. Obviamente, isso daí vai perpetuar o cenário de estagnação, fazendo com que a inflação caia. Então, se a gente for pegar o gráfico aqui do Banco Central, a gente pode ver que a nossa inflação, ela claramente está caindo. Ó. A gente tem aqui o período de 2015, que foi o auge da nossa crise recente, né? Ali o período justamente da troca de governo, da Dilma para o Temer. Então, com isso, a economia vem se estabilizando, né, pouco a pouco, e isso reflete na inflação, mas só que a gente acabou entrando num cenário de estagnação, onde a inflação ela está muito concentrada, e principalmente agora nos últimos anos, abaixo da meta. Se a gente for pegar e parar para analisar, esses pontos tracejados aqui são os limites superiores e os limites inferiores, e se a gente for pegar a nossa última medição da inflação, ela está bem próxima do limite inferior, aqui batendo o patamar de 2,89% em setembro, né, de 2019, certo? Então, para acompanhar esse cenário, o governo ele tem que mexer na taxa de juros. Como eu disse, a inflação baixa é um índice, né, é uma medição da falta de atividade econômica. Então, o governo ele dá a seguinte mensagem quando ele baixa a taxa de juros. Ele fala, olha, você que tem dinheiro guardado, não guarde esse dinheiro comigo. Não deixe esse dinheiro rentabilizando. Pega esse dinheiro e invista ou em uma empresa, ou em ações de empresas, etc. Invista no lado real da economia, porque esse lado real é o que está rentabilizando muito mais. Renda fixa não está mais rentabilizando. Então, por conta disso, há um movimento muito claro, recente, da diminuição de investimentos em renda fixa e justamente migrando para a renda variável. E isso a gente consegue ver refletido, por exemplo, no aumento da Bolsa de Valores. Se a gente for pegar o gráfico do Ibovespa, que é o principal índice, né, das principais ações, que mede ali o movimento das principais ações que são comercializadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil, a gente consegue ver que nesse ano de 2009 tem um crescimento bem acentuado. Se a gente for pegar ali o iniciozinho do ano, ó, ele tinha uma cotação próxima a 85 mil pontos, e pegando agora, né, a última cotação desse dia, ó, a gente está num patamar ali de 108.542 pontos, certo? A gente consegue ver uma alta muito significativa, que é justamente a mensagem que o governo está dando para os investidores e dizendo, não invista em renda fixa, invista
em ativos que vão gerar uma rentabilidade maior, ou ações, ou abre uma empresa de certa forma. E isso, para a economia, gera uma série de oportunidades. Por exemplo, você, pessoa normal, pessoa física, você pode ganhar muito dinheiro hoje investindo em renda variável, né? Comprando ações, porque a bolsa ela está em pleno crescimento e o governo ele tem intenção de reduzir ainda mais a taxa de juros. Então, é o momento de investir agora. Quem comprar ações, consequentemente, vai ganhar dinheiro daqui a 1, 2 anos, justamente porque a gente está no limiar ali de um estouro, né, no nosso crescimento econômico. O país ele ter ali uma alavancagem de crescimento bem acentuada, certo? Então esse é o momento. Se você tem um perfil que não é tão agressivo assim, ou um perfil que é mais avesso ao risco, não quer arriscar tanto comprando ações, você pode, por exemplo, investir em fundos. Hoje um fundo que é muito bem visto e que é muito bem recomendado, logicamente, por conta do cenário econômico, são os fundos imobiliários. Como eu disse lá no início do vídeo, a taxa Selic ela é uma taxa de referência do mercado. E ela também serve como referência, por exemplo, para empréstimos e financiamentos. Com a redução da taxa Selic, os financiamentos imobiliários eles estão cada vez mais baratos. Consequentemente, vai haver um incentivo maior para que a população adquira, né, esses financiamentos para comprar imóveis, comprar a sua primeira casa, comprar o seu primeiro apartamento. E, consequentemente, as imobiliárias que compõem esses fundos imobiliários, né, os ativos atrelados ao mercado imobiliário de um modo geral, eles vão ter um crescimento natural. Então, os fundos imobiliários eles acabam sendo uma excelente alternativa. A dica que eu dou é você se cadastrar numa corretora de valores mobiliários e procurar por esses fundos imobiliários. E sempre olhar ali a cotação de 2 anos, né, do fundo, ver quanto é que ele rentabilizou no acumulado dos 2 anos e aí aplicar o dinheiro nesse fundo que vai ter um gestor que vai trabalhar a compra e venda de ativos do fundo para você, ou seja, você vai ficar despreocupado que vai estar muito bem assistido, obviamente pesquisando muito bem a corretora, certo? Também, essa diminuição da Selic, ela gera uma oportunidade muito grande para os empresários. Por os empréstimos estarem mais baratos, e a gente vê essas notícias, né, todos os grandes bancos, né, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, eles vêm com uma política de repasse das diminuições da Selic para o crédito. Então, a taxa de juros do crédito desses bancos vem caindo, está acompanhando a queda da Selic. E é uma excelente oportunidade para investimento empresarial também. Então, você que é dono de empresa e tem o dinheiro guardado, esse é o momento de você investir na sua expansão. Por exemplo, trocar maquinário, modernizar o parque produtivo da sua empresa, abrir uma segunda loja se você é um pequeno empreendedor, justamente aproveitando, né, essa taxa de juros muito barato, esse crédito muito barato e se posicionando antes de um período de crescimento, para que você consiga colher os frutos, né, saia na frente quando o país começar a crescer de fato, certo? Então, eu queria falar sobre isso, é um vídeo bem prático, né, para a gente poder relacionar a taxa Selic com a taxa de inflação e a taxa Ibovespa, né, como esses 3 índices conversam, que eles estão relacionados, e a intenção do governo é justamente essa, né, diminuir a rentabilidade dos ativos de renda fixa, né, justamente porque para ele é bom, o custo da dívida do governo acaba ficando menor, isso dá uma folga nas contas públicas, permite com que o governo faça mais investimentos na economia, e contrapartida também melhora a atividade, né, da economia de uma forma geral, né, melhorando, né, justamente ali os investimentos, principalmente no lado real da economia, abertura de novas empresas, expansão de empresas que já existem, e também reflete um pouco na Bolsa de Valores. Às vezes a pessoa não tem uma empresa, não tem intenção de abrir uma, mas ela quer compartilhar desses ganhos, né? E ela pode compartilhar investindo na ação de uma empresa que já existe, né? Se tornando um proprietário dessa empresa e ganhando
rentabilidade a partir da compra de ações, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, eu vou respondendo conforme a demanda. Caso vocês queiram um tema para um próximo vídeo, também deixe nos comentários, que aquele que tiver a maior votação, a maior demanda, eu vou gravando aqui e vou tirando essas dúvidas, certo? Um forte abraço.